mostrar como a literatura, dentre todas as linguagens artísticas, ela tem essa singularidade. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto, sou jornalista, sou crítico literário, fui curador da Flip, colunista da Folha de São Paulo e atualmente apresento programas sobre literatura e leitura no canal Arte 1. Eu resolvi criar este canal aqui para falar sobre a literatura, sobre um enfoque bastante específico. Eu queria falar para vocês sobre como a literatura sempre fala muito à realidade contemporânea do leitor. Mesmo uma obra escrita num tempo mais remoto, uma obra da antiguidade, da Idade Média, ela sempre tem algum elemento que diz respeito à nossa realidade contemporânea. Bom, ao criar esse canal aqui, eu obviamente pensei nas inúmeras pessoas que já fazem resenhas de livros em vídeos no YouTube, no Instagram, e que fazem isso com muita competência. Mas a minha questão é um pouco diferente, é essa questão, mostrar como a literatura, dentre todas as linguagens artísticas, ela tem essa singularidade. E por que ela tem essa singularidade, assim, de falar sobre a realidade cotidiana mais do que, sei lá, a música, a pintura, a dança? Porque a matéria-prima da literatura são as mesmas palavras com as quais a gente se comunica no dia a dia, a gente lê jornal, a gente assiste uma aula, a gente faz uma declaração de amor, a gente vai ao supermercado, a gente, enfim, participa da vida pública, são as palavras utilizadas por escritores para criar personagens ou criar o efeito estético de versos num poema. Então, a literatura tem essa singularidade. É uma coisa interessante, se a gente pensar em termos de estética, de crítica literária e também contrastando a literatura com outras linguagens e pensando também no que os críticos das outras linguagens falam. A linguagem da pintura, por exemplo, ela pode representar uma coisa do mundo real, né? Uma pintura pode representar uma cadeira, uma mesa, uma pessoa, uma cena, uma paisagem. Mas a pintura pode ser totalmente abstrata, ou seja, ela não dizer respeito a nada da realidade que nos é familiar, que nos é cotidiana. Né? A gente tem uma curva, uma textura, uma cor que tem paralelo na realidade, mas as formas de uma obra abstrata, de uma escultura abstrata, de uma instalação, elas não têm relação, conexão direta com a realidade que a gente vê à nossa volta. A música é a mesma coisa. Se a gente pegar a música instrumental, uma sonata para piano, uma sinfonia, uma banda de jazz, os sons, eles representam sons. Sons se referem a sons. Os sons não pintam a realidade, não representam a realidade. A música é a mais abstrata das linguagens artísticas. A literatura tem esse defeito, ela não consegue ser puramente abstrata, porque quando ela falar a mesa, mesmo que a mesa esteja ao lado da palavra inseto, mesa e inseto, que são duas coisas que não têm nada a ver, vão criar uma imagem que, por mais que seja uma imagem poética, que diga respeito a uma coisa que a gente não está vendo, a gente recapitula toda a realidade da nossa experiência por aquilo que essas palavras evocam. Então, a linguagem da literatura nunca pode ser totalmente abstrata. Essa é digamos assim, o déficit dela. Mas qual é o mérito da linguagem literária? Que é a linguagem que mais fala sobre aquilo que a gente vê. A literatura é permeável à realidade. Né? A gente encontra no romance discussões sociológicas, antropológicas, psicológicas, crítica política, crítica de comportamento, aprofundamento de relações humanas, relações psicológicas, dramas, angústias, tudo aquilo que a gente vive no nosso cotidiano, a gente está vendo reduplicado de uma maneira que cria um olhar de fora da nossa realidade. Então, a literatura é uma escola de leitura da realidade. A literatura nos ensina, através de personagens, através de reflexões literariamente tratadas, a gente aprende a olhar a realidade de outra maneira, porque a realidade sempre está presente na literatura. Por mais fantástica, fantasiosa que seja uma obra, por mais surrealista que seja uma obra, ela sempre está falando de uma maneira mais ou menos direta da realidade que a gente reconhece. Portanto, um autor, sei lá, um Decameron, do Boccaccio, que é um autor medieval, assim como uma obra do Dostoiévski, que é um autor do final do século XIX, e um autor como Marçal Aquino, que fala da nossa realidade brasileira contemporânea, são igualmente autores que nos dizem respeito, de alguma maneira,
afiam o nosso olhar para a realidade. Nós temos o prazer do entretenimento artístico, de ler essas obras, porque por causa da fruição, por causa da fantasia que envolve, do enlevo, do virtuosismo da linguagem, né? A maestria com a linguagem do escritor, mas, ao mesmo tempo, não é pura arte. A literatura nunca é arte pura, nunca é arte pela arte. A literatura sempre nomeia a realidade, ela sempre tem a questão da representação da realidade. Isso faz com que a gente olhe para a realidade pelo filtro da literatura de uma maneira que é muito mais ampla, porque a gente investiga a literatura, a gente testa as possibilidades de realidade. Né? A literatura é uma especulação sobre os reais possíveis, para além do real. Eu gosto muito de uma definição de um escritor mexicano, que é o Carlos Fuentes, em que ele fala que a literatura é conhecimento pela imaginação. E a ideia aqui desse canal é mostrar como todas as obras literárias são uma forma de conhecimento através da imaginação, permeada a cada momento por uma realidade do escritor, pelo seu contexto histórico, pela sua biografia, mas sempre a literatura fala sobre uma realidade que, de alguma maneira, encontra paralelos, encontra pontos de tangenciamento com a nossa realidade. Então é isso, eu convido vocês para acompanharem esse canal, em que eu vou a cada programa, a cada vídeo, falar de um livro, ou de mais livros, ou de um autor que, surpreendentemente, pode falar sobre o momento presente. Né? A gente pode encontrar reflexos da nossa representações, vamos dizer assim, da nossa realidade contemporânea, pandêmica, conturbada politicamente, periférica em relação aos grandes centros culturais, já que estamos no Brasil, a gente pode encontrar algo desta realidade num autor como Dante Alighieri, como um autor como Stendhal, como Proust, enfim, como Joyce. A literatura sempre nos diz respeito. E é por isso que a gente continua sempre lendo, e isso torna a literatura sempre viva. E são essas leituras da literatura e da realidade que eu proponho fazer aqui com vocês. Bom, e se você gostou da ideia dessa minha proposta de fazer uma leitura das grandes obras literárias, naquilo que elas nos dizem respeito, naquilo que elas falam a nossa realidade contemporânea, a nossa realidade cotidiana, eu espero contar com vocês nos próximos vídeos. Espero que a gente tenha aqui um longo diálogo sobre livros e literatura. Até lá!